Ruspé! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Fernando Stuck e sejam bem-vindos e bem-vindas ao Tá Fácil Não, o seu canal de conhecimento semanal. Galera, olha só, semana passada nós falamos sobre um assunto que foi a ovocitose. Comentamos a formação do óvulo, também o desenvolvimento do ovário. Se você quiser retomar esse vídeo, é só clicar aqui e ver ele lá com a gente. Hoje eu separei um assunto complementar ao assunto da semana passada. Mais uma vez falarei das mulheres. Falarei sobre menstruação, pílula do dia seguinte, endometriose, um bando de informação. Quero que vocês aproveitem o máximo possível esse vídeo, se divirtam também e passa essa vinheta, Filipão! Bom, antes de mais nada, eu quero oferecer esse vídeo para todas vocês mulheres que um dia foram no banheiro público da vida. Fizeram agachamentinho lá, pegaram na mãozinha uma da outra. Ai, que delícia! Ai, que delícia! Para começar, não vem com essa história que vocês vão em grupo para falar mal de homem não, que não tem que falar mal de homem. Vocês vão para se segurar mesmo, para se equilibrar e fazer agachamento. Ah, eu não faço academia. Faz sim, você vai na balada, você faz lá um agachamentinho. E eu ofereço também esse vídeo para todos os homens que sabem o tanto que é difícil acordar de manhã e simplesmente fazer um xixi. Você que acorda com o birimbalzinho metalizado, tu tá ligado que é difícil. Faz a posiçãozinha Superman, faz lá toda uma movimentação. Rapaz, e dói. Mulherada, vocês não têm ideia o quanto que dói. Vamos lá, vamos começar o nosso vídeo de hoje. Às vezes eu me pergunto, será que a mulher realmente tem TPM? Será que a TPM existe ou é só uma frescura? Eu parei pra pensar um pouquinho e falei, não é possível que a mulher não tenha. Essa mulherada sofre mesmo. Agora eu sei realmente por que a mulher tem TPM. Rapaz, essa mulherada tem que usar tanta coisa, mas é tanta coisa. Olha só, absorvente, é sutiã, rapaz, é sutiã que isso aqui aperta tudo. Tem que usar camisinha feminina, senão a masculina, caraca. Meia calça, meu irmão, meia calça, velho. Salto alto, você tem noção que é usar isso aqui? Mulher usa isso aqui, rapaz. Mulher usa isso pros olhos, isso pros olhos. Calcinha apertando o toba, tá ligado? É coisa feia. Isso aqui, rapaz. É muita coisa, mano. Então eu chego à conclusão que realmente as mulheres sofrem. Homem simplesmente ele se troca, põe uma calça jeans. Se bobear, ele usa a mesma cueca a semana toda, tá dura, grudou no corpo, parece de cimento. Ele vai jogar bola com a mesma meia, vai pra balada. Homem não tem essa, meu velho. Mesma calça jeans que ele vai na escola a semana inteira, ele sai de sábado, que é a melhor. É nóis. É nóis. Uma coisa que sempre me encabulou, absorvente. Só de imaginar o homem menstruando me dá até dor de cabeça. Aí eu peguei essas duas coisas de louco aqui. Um absorvente feminino normal e um treco aqui que eu nem sei se isso é um absorvente, chamado de OB. Ah, que beleza. Falar a verdade, qual que é melhor? Ah, sei lá, acho que esse, mano. Esse aqui é fácil pôr, ó. Você vai colocar essa cordinha dentro da... né? E vai ficar... Não, isso aqui é um enfeite de Natal. Não, calma aí. Ó, você põe aqui, tá ligado? Aí essa cordinha você enrola na perna... Não. Ah, mano, faz isso aqui, ó. Fica tudo certo, mano. Eu me parei pra pensar outro dia. Eu falei, caraca, velho. Homem é tão simples camisinha, né, meu? Tá lá, bichão. Tá pro alto. Você vai, aperta a pontinha. Mulher não é bem assim, não. Eu trouxe aqui pra vocês. Olha isso daqui, meu irmão. Você já imaginou algo disso aqui dentro de você? Rapaz, a coisa é feia. Você tem que apertar esse trem aqui, ó. Enfiar na vagina e soltar. Fácil. Tranquilo, né? Não é nem um pouco. A mulher, ela sofre tanto. Ela sofre desde quando ela nasce. A minha menininha tem 1 ano e 9 meses. Minha menininha chama Maria Luísa. Ela teve que fazer um exame de urina. Até então eu falei, tranquilo, velho. Fazer exame de urina é só colocar lá um copinho, mijar dentro e ficar tudo certo. Mas não é, né, cara? Mulher é um bicho difícil. E aí ele me deu isso aqui. Surprise, motherfucker. Ele falou, olha, é muito fácil. Você vai abrir o pacote, que eu vou abrir pra vocês agora aqui. Você vai pegar isso que vocês estão vendo, grudar na pererequinha dela e fica tudo certo. Ela faz xixi e fica tudo lindinho. Cara, nós demoramos 2 semanas pra fazer isso. Ela via o demônio e não chorava. Ela via isso aqui, ela chorava, tá ligado? Grudava na pererequinha dela, ela ficava louca, rapaz. Então, mulherada, sofre mesmo. Bom, galera, agora vamos parar de papo furado e vamos pra parte mais séria da nossa aula. Hoje eu separei um material completo sobre ciclo menstrual, entendendo melhor um pouquinho mais sobre os hormônios femininos. Vou também falar sobre o órgão reprodutor feminino externo e interno, falar alguns detalhes, algumas novidades que estão saindo agora aí no campo da medicina e vou terminar com a tabela de ciclo menstrual e falar um pouquinho de endometriose para vocês. Galera, espero que vocês aproveitem e vamos comigo e vamos nessa! Bom, gente, agora eu separei no monitor algumas imagens para a gente poder trabalhar um pouco mais a parte reprodutiva
feminina, externa, interna. Vamos entender um pouquinho mais profundo. Vamos entender toda a parte feminina na sua estrutura e terminar com a menstruação. Chega mais, vamos lá. Bom, nós temos aqui a imagem do órgão reprodutor feminino. A parte externa e a parte interna. Vamos começar pela parte externa. Temos aqui a vulva, que é toda a região, a genitália externa feminina, aqui os pelos pubianos, que é o estrogênio, né, que acaba formando essa produção de pelos, embora na mulher seja bem menor que do homem, a mulher também produz pelos, que o estrógeno acaba produzindo. A testosterona também pode aí auxiliar. Temos aqui o clitóris. Essa região que vocês estão vendo é uma região envolvida a ereção, ela é envolvida a lubrificação vaginal. Então, é nessa região que a mulher terá o prazer feminino. Ela é bem lubrificada, ela tem bastante vasos sanguíneos e ela literalmente ela fica excitada. Assim como o pênis masculino, a glande do pênis. Então, se a gente realizar aqui uma analogia, o clitóris seria a cabeça peniana, né? Seria a ereção de um pênis também. Bom, temos aqui os grandes lábios, que é essa parte externa, e os pequenos lábios na parte interna. Então, os grandes lábios é essa película por fora, e os pequenos lábios essa película mais interna. Tanto os grandes lábios quanto os pequenos lábios têm a função de proteger a estrutura da vulva. Ou seja, o clitóris, toda a região do canal vaginal. Então ela tem a função de proteger. Vocês vão reparar aqui que tem uma película dentro da vagina, na entrada da vagina, não dentro, mas na entrada da vulva com a vagina. Essa película é o ímen, o famoso ímen que é rompido na primeira relação sexual, que tem um pequeno sangramento e pode ser que não tenha. O ânus, como a gente pode reparar, um detalhe muito importante, nos grandes lábios, na parte mais profunda dos grandes lábios, existem duas glândulas, essas glândulas são chamadas de glândulas de Bartholin, elas produzem um muco que deixa toda a vagina com uma estrutura mucosa até para a entrada do pênis e para sua proteção. Olha, da parte externa que eu estou passando para vocês, vamos para a parte interna. Então nós temos agora aqui a vagina. A vagina ela é um canal de 12 centímetros em média, cheia de cartilagens, onde obviamente terá a entrada do pênis, a saída do endométrio e do futuro bebê se a mulher engravidar. Temos aqui o colo do útero. E essa região do colo do útero é um problema, né? Porque se tiver ação do HPV, que é um vírus, o papilomavírus, a mulher pode desenvolver o câncer de colo do útero. Um dos maiores problemas que nós temos hoje envolvido é esse vírus. Um detalhe bem interessante, a vagina ela tem um pH bem ácido. E esse pH ácido ele é muito importante para a proteção vaginal. Por que protege a vagina? Essas bactérias, quando estão no meio ácido, isso se transforma no meio de cultura, onde essas bactérias produzirão mucos que revestirão a vagina. Então, quando o homem produz o espermatozoide e libera com o seu sêmen, a vesícula seminal e principalmente a próstata produz o bicarbonato de sódio, que irá tamponar essa acidez para não matar os espermatozoides. Bom, nós temos aqui agora o útero, a cavidade uterina. E como vocês podem reparar, nós temos aqui o endométrio, tá? Que é a camada nutritiva que o estrógeno produz e a progesterona aumenta de tamanho. A gente vai estar falando mais sobre isso. Temos aqui as duas tubas uterinas, também chamadas de oviduto ou trompas uterinas. Temos as fímbrias, são regiões aí de transição com os dois ovários. Lembrando que esses dois ovários, são as gônadas femininas, estão ligados no útero através de um pequeno canal que eu vou estar explicando nesse meu próximo slide. Então vamos lá. Temos agora aqui uma imagem um pouco mais específica. Inclusive, na aula passada eu utilizei essa imagem falando para vocês da ovulação. Então nós temos aqui as fímbrias, olha só. Olha o tamanho do ligamento que existe, chamado ligamento amplo do útero, com os ovários e as tubas. Parece uma película, um manto, né, de proteção. Temos aqui toda a parte endométrica. Então, se você reparar, o endométrio ele é dividido em algumas regiões. Então, nós temos
o perimétrio, que é a região mais externa, o miométrio, que é a região mais mediana, e o endométrio, que é a região mais interna do útero, e é esse endométrio que vai sair na menstruação. Então eu coloquei essa imagem só para vocês entenderem um pouco mais sobre a estrutura interna feminina, que realmente é bem difícil. Bom, agora eu separei a anatomia da mama. Embora a mama ela não entra em órgão reprodutor feminino, a mama também é uma região muito importante para o desenvolvimento da mulher durante a puberdade até o seu crescimento. Nós temos aqui algumas regiões, então vamos comigo, ó. Nessa região 1 aqui, nós temos a parede torácica, dá para reparar aqui os músculos intercostais, as costelas. Nesse número 2, nós temos os músculos peitorais. São músculos que vão proteger a mulher. Assim como o homem tem menos, mas também tem músculo. A gente repara aqui no número 3, que ele coloca como lobo mamário. Esse número 3 aqui que vocês estão vendo, isso tudo é um tecido chamado de tecido epitelial. Esse tecido epitelial, ele formou uma glândula. Toda glândula vem de tecido epitelial. Então nós temos aqui um tecido glandular exócrino, que é a glândula mamária, que produzirá todo o conteúdo nutritivo e expulsará pelo mamilo através desse número 6, que vocês podem reparar que é o ducto lactífero. Esses ductos lactíferos, eles vão percorrer todo o leite que vai ser produzido, a gente fala como leite, né? Leite materno, e expulsar no mamilo para o bebê. Um detalhe muito importante. Reparem a quantidade de gordura em volta do seio. Quem produz essa gordura é o estrógeno. Então a mulher, a menina, quando entra na menarca, ela aumenta a taxa de estrógeno e começa a aumentar o seio, que é uma das maiores características da adolescência. Não só o seio, como o glúteo, coxa. Olha, outro detalhe. Para a mulher poder ejetar esse leite, ela tem que produzir um hormônio chamado ocitocina, que ele vai fazer com que esse leite produzido ele possa ser ejetado. Mas um detalhe, se o bebê ele não pegar direito na mama e sugar, esse leite não vai sair e não vai estimular a ocitocina. Isso é numas próximas aulas que eu vou estar falando com vocês. Então temos aqui toda a estrutura feminina da mama, lindas e maravilhosas, que todo homem é tão viciado e ama tanto. Bom, gente, eu separei aqui agora uma explicação bem rápida e mas bem sucinta mesmo, mas muito boa, para vocês entenderem como que ocorre toda a formação dos hormônios femininos. Então vamos lá. Na região cerebral, na região do interior do cérebro, nós temos uma glândula muito famosa. Essa glândula é chamada de hipotálamo. Do hipotálamo é formada uma glândula, mais famosa ainda, chamada de hipófise. Se você reparar, a hipófise posterior é uma continuação do hipotálamo, enquanto a hipófise anterior ela é extra, ela é de tecido faríngeo, tá? Então a hipófise ela é dividida em duas partes, a hipófise anterior, ou adenohipófise, e a hipófise posterior, ou neurohipófise. O que nós trabalharemos aqui é a hipófise anterior. Então vamos lá. O hipotálamo, quando a menina entra na menarca, a primeira menstruação, ela inicia toda a puberdade, o início da puberdade dela, o hipotálamo ele vai liberar um hormônio, que é o hormônio liberador das gonadotrofinas. Ele é chamado de GnRH, nome difícil. Então coloca uma siglinha aí, uma sigla. Esse hormônio ele vai estimular a hipófise anterior, fazendo com que ela produza dois hormônios muito famosos. O luteinizante, chamado de LH, e o folículo estimulante, o FSH. Esses dois hormônios vão agir diretamente no ovário, fazendo com que ele vá desenvolver, na semana passada eu já expliquei toda a parte do desenvolvimento da gametogênese, e a mulher entra em ovulação. Bom, antes dela entrar em ovulação, a mulher libera uma grande quantidade de estrógeno e depois da ovulação, de progesterona. Portanto, a mulher precisa passar por toda uma cadeia biosintética de hormônios. GnRH estimula a hipófise anterior, a hipófise anterior secreta o hormônio LH e FSH, que vão fazer com que o ovário, além de ocorrer a ovulação, a liberação do ovócito, libere progesterona e o estrógeno. Bom, gente, eu separei o mesmo desenho que eu trabalhei com vocês semana passada para entender melhor as duas fases que você tem que saber dentro do ovário na menstruação. Então, a partir de agora, eu vou ensinar todo o processo da menstruação. Só que para você entender menstruação, primeiro momento,
Tem que saber o que acontece com os hormônios no ovário para saber depois o que acontece no útero. Então, é todo um processo. Então, vamos lá, comigo e devagar, vamos aprender verdadeiramente o que acontece na menstruação. Então, vamos lá. Repare aqui, ó. Nós temos os folículos primordiais que eu ensinei semana passada, que são os ovócitos primários. Repare que o hormônio FSH, o folículo estimulante, ele está agindo em grande quantidade. Portanto, o folículo estimulante é o primeiro hormônio a ser produzido no início do processo da ovulação, durante o ciclo menstrual. Então, o FSH é o primeiro hormônio. Ele vai estimular o folículo. Esses folículos vão entrar em estado de gametogênese, né? Vão crescer, estado de crescimento, depois de maturação, e vão formar os folículos maiores, que são os folículos secundários, que eu falei com vocês também na semana passada. Esses folículos antrais, são os secundários, eles vão liberar o estrógeno, o pico de estrógeno. Esse estrógeno, que é, na verdade, um dos hormônios mais importantes para a mulher, ele faz parte do grupo estradiol. Esse hormônio, ele vai estimular a formação do endométrio. Não só do endométrio, ele vai também aumentar a quantidade de cílios na tuba uterina, ele vai aumentar a quantidade de gordura no corpo da mulher, crescimento ósseo, depósito de proteína, aumenta a vascularidade, ele aumenta a temperatura, ou seja, é um hormônio muito importante para o desenvolvimento sexual secundário da menina. O que vai acontecer? Esse estrógeno ele vai aumentar a camada endométrica do útero. Nossa, professor, não estou entendendo. O que é endométrio? Endométrio é uma camada nutritiva feita de lipídios, feito principalmente de gorduras, para que o futuro embrião, se for formado, se implante lá dentro. Tá? O zigoto ele vai se implantar. O implante do zigoto no útero é chamado de nidação. Eu vou estar explicando nos próximos vídeos também. Bom, esse estrógeno sendo liberado, ele vai estimular o endométrio a começar a produzir. O que vai acontecer? Na metade do seu ciclo menstrual, ou seja, você vai contar assim, do primeiro dia que você menstruar até o próximo dia que você menstruar, você vai contar. Então vamos supor que você demore 28 dias para começar uma menstruação, entre outro início de outra menstruação. No 14º dia, mais ou menos, que é o período fértil da mulher, o hormônio LH vai entrar em ação. Esse hormônio luteinizante, ele vai fazer com que o folículo de Graafi libere o seu ovócito. Então, nós chamamos de ovulação. Repare que após a saída do óvulo, nós temos a formação do corpo lúteo. O corpo lúteo, ele nada mais é uma cicatrícula, onde estava mesmo, é o folículo, é o resto de células do folículo, que produzem uma grande quantidade de gordura e esteroide. Dentro dele tem muito retículo endoplasmático liso. Então vai produzir uma intensa quantidade de progesterona. Olha só, um hormônio que está envolvido com a manutenção do endométrio. A progesterona é um hormônio que vai agir no endométrio, segurando o endométrio na parede uterina. Se a mulher não tiver a fecundação, ele vai regredir, depois de mais ou menos 5 dias a 7 dias, vai regredir e vai fechar, a progesterona vai deixar de ser produzida e, consequentemente, o endométrio ele vai cair em forma de menstruação. Então, o ovário ele tem duas fases. São duas fases. A fase folicular, que é até a ovulação, essa fase aqui, FSH, estrógeno até o LH, fase folicular, que é o intenso desenvolvimento do folículo, e a fase chamada de fase lútea, é onde você tem a formação do corpo lúteo. Entendendo toda a parte do ovário, agora fica fácil entender a parte do útero. Olha só, o útero ele tem 3 fases: proliferativa, secretora e menstrual. Dos 28 dias, 11 dias são da proliferativa. É onde você vai ter a ação do estrógeno, gente. Aquele estrógeno que eu acabei de falar para vocês que o ovário produz. Então o estrógeno, repare que ele começou a engrossar o endométrio. No primeiro dia, aí nós temos aí o início, né? Terminou a menstruação, no primeiro dia após o término, começa a fase proliferativa. Aí, mais ou menos depois de 11 dias, nós entramos na fase secretora. É onde tem o corpo lúteo, liberando progesterona. Repare que a progesterona ela vai aumentar o conteúdo endométrico, segurando ele no útero. Mas como a mulher não teve fecundação e o corpo lúteo vai se fechar,
mais ou menos aí 5 dias de menstruação. A queda desse endométrio com pequeno sangramento dá para a mulher a menstruação todos os meses. Se a mulher ela não tivesse o ciclo menstrual, ela poderia ter um ciclo astral. Ela poderia ter épocas durante o ano férteis, como as cadelas, por exemplo, dos cachorros, né? As fêmeas dos cachorros são assim. Bom, entendendo então essa parte uterina, entendendo a parte do ovário e do útero, agora, o que o vestibular ele pode cobrar de você para você arrebentar e detonar mesmo? Isso aqui, ó, que é o gráfico entendendo a parte do ovário e a parte do útero. Vamos corresponder isso aqui. Então vamos lá. Vamos começar pelo ovário. Olha aí, ó, fase folicular. Como eu tinha mencionado, do primeiro dia até mais ou menos no 14º é chamado de fase folicular, até metade do seu ciclo, que é o período fértil. Bom, repare que durante essa etapa você tem uma grande quantidade de hormônio FSH e LH sendo produzido. Lógico, para quê? Para ocorrer o desenvolvimento do ovócito e, consequentemente, do folículo e a ovulação. Repare um detalhe agora muito importante. Repare que próximo ao 14º dia, a mulher tem um pico de estrógeno. E olha o estrógeno entrando em ação com o útero. Então, nós chamamos essa etapa de etapa proliferativa. Ó, o estrógeno aumentando a dose endométrica. Bom, depois que você teve a ovulação, vamos colocar a ovocitose, né, um nome mais bonitinho. Depois da ovocitose, a mulher entra na fase lútea do ovário. Essa fase lútea, um detalhe, a mulher não produz só progesterona. Ela realmente tem uma grande produção de progesterona, como a gente pode ver no amarelinho aqui, ó. E repare que a progesterona, ela está entrando em ação direta no endométrio. Nós chamamos de fase secretora, como eu acabei de falar no slide passado, na imagem passada. Olha só, repare que a mulher ela tem 2 picos de estrógeno, um antes da ovulação e um no final da ovulação. Por quê? Assim que o corpo lúteo está regredindo, ele lança uma dose de estrógeno. Por quê? Para aumentar mais ainda o conteúdo endométrico, que logo em seguida ele vai estar entrando em fase de menstruação. Portanto, dos 28 dias, a gente coloca 5 dias na menstruação, do 5º dia ao 14º, etapa proliferativa no útero, do 14º ao 28º, nós colocamos como fase secretora. E no ovário, nós colocamos do 1º dia ao 14º, etapa folicular, do 14º ao 28º, etapa lútea. Um detalhe, a ovulação, ela não é certinha no 14º dia. Ela pode acontecer mais ou menos 2 dias antes ou 2 dias depois. Então é um momento de risco, tá? Então tome muito cuidado nessa fase. Um detalhe muito importante que eu quero passar nesse slide para vocês é, durante essa etapa de ovulação, ovocitose, lógico que os riscos de engravidar é muito alto. Óbvio, tá? Então, às vezes pode acontecer lá, tá empolgadinho, faz aquele regacinho, né? Pois é, pode acontecer, né? Ou mesmo até um casal que não tá usando camisinha mais, ou mesmo quem tem alergia de camisinha, pode acontecer de ter a ejaculação nesse momento. Aí vem aquele desespero. Ai meu Deus, o que vai acontecer? Eu não posso engravidar. E aí pensa em tomar a pílula do dia seguinte. O que é a pílula do dia seguinte? É uma dose hormonal muito grande, um conteúdo de hormônios muito grande de estrógeno e progesterona, muito maior do que a pílula anticoncepcional normal, que a mulher deve tomar logo em seguida da fecundação. Esse nome é muito ruim, é errado falar assim, porque se a mulher esperar no dia seguinte para tomar, vai ter uma porcentagem menor de acerto, né, para que não ocorra aí a fecundação. E outro detalhe, se a mulher tomar logo em seguida da fecundação, além dela impedir que ocorra a fecundação, e se acontecer, as condições que estão lá no óvulo vai impedir a fecundação também dentro do útero. Então, mais de 90% de chance da mulher não engravidar. Existe ainda a chance de engravidar, mas é pequena, não é tão alta assim. Pode tomar muita pílula no dia seguinte? Olha, não é recomendável porque vai deixar o sangue da mulher mais fino, vai deixar ele mais coagulável. Então o que vai acontecer? Vai aumentar a taxa de coagulação, ela pode ter hemorragia, pode se transformar num êmbolo, lá num coágulo e subir para o pulmão, virando a embolia pulmonar. Esse êmbolo ele pode parar na artéria pulmonar
e a mulher ter um problema muito mais grave com isso. Pode virar uma trombose e outro grave problema também é que essa mulher ela vai desregular totalmente o ciclo dela. Mas durante a vida é aconselhável tomar em casos mais específicos. Se você tomar, o que você deve fazer, por exemplo? Vários médicos já ressaltaram isso. Você toma a pílula, para de tomar a pílula anticoncepcional naquele mês, espera vir a menstruação e depois no mês seguinte recomeça a tomar a pílula anticoncepcional. Olha, ela não vai deixar você infértil, mas se você tomar demais essa pílula durante a sua vida, o organismo vai acabar acostumando com o processo e não vai sofrer mais o efeito. O correto mesmo é você saber, tá ovulando? Se cuida, usa camisinha, porque para o homem é mais fácil, né? Mas para a mulher ela vai acabar sofrendo um pouquinho. Bom, é o seguinte, eu também estava pensando, falei, eu poderia falar de um problema que muitas mulheres sofrem, né? Que é a endometriose. A endometriose, se você parar para pensar um pouquinho, ó, a mulher quando ela engrossa o endométrio aqui no útero dela, esse endométrio, que é a parte mais interna, ele vai sair pelo canal vaginal, normalmente vai parar depois do sangramento depois de 5 a 6 dias, vida normal e recomeça o ciclo da mulher. Bom, isso acontece até mais ou menos os seus 45, 50 anos, que é a menopausa, que é a parada desses hormônios e também dos ovócitos. Existem mulheres que, ao invés do endométrio simplesmente sair pelo útero, esse endométrio ele pode absorver em regiões internas da mulher. Estômago, intestino, tubo uterina. Isso é chamado de endometriose. Essa menina, ou esta mulher, ela vai sofrer um pouquinho. Por quê? Ela terá hemorragias, dores, cólicas. Outro detalhe, quando a mulher entra na fase menstrual, quando ela está menstruando, ela tem muita cólica. Algumas não, mas a grande maioria sim. Por quê? Porque toda essa parede do útero, que é uma musculatura lisa, ela começa a contrair. E aqui tem nervos e a mulher começa a sentir pequenas cólicas e dores no abdômen. Então isso servirá também para auxiliar a saída do endométrio pela vagina da mulher. Bom, esse problema afeta milhões de mulheres no mundo, existem o tratamento e até a cirurgia. Procurar o médico quanto antes e para saber se esse problema pode ser resolvido rápido. O grande problema dele, além das hemorragias, é que a mulher se torna infértil com o tempo. Ela terá um problema muito maior, assim, uma dificuldade muito maior de conseguir engravidar. Bom, galera, espero que vocês tenham aproveitado o máximo esse vídeo. Usem nessas informações para você passar nos melhores vestibulares. Aproveita e já vai curtindo aí o nosso canal, já se inscreve, vai na fanpage, dá um likezinho lá, curte a nossa fanpage e, por favor, coloca nos favoritos desse vídeo para dar aquela força. Um beijo em suas alminhas gostosas e até o próximo vídeo. Não perca, quarta-feira sai um novo vídeo. Um abraço e é isso aí, tá fácil não! Tô brincando. Ai, eu vou fazer xixi na calcinha. Ai, filha da mãe, deixar isso levantado. Ai, vai, filha da mãe, desce. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, não acredito. Tá explicada a dor de cabeça. Veio pra mim de novo. Ai, vamos lá. Ai, como é fácil ser mulher não, viu? Vamos ver onde está esse absorvente. Não é fácil. Ai, meu Deus. Eu cresci agora, sou mulher. O que é imortal? Ai, achei. Ai, tá aqui enfim. Isso não vai ter fim. Ai, não é fácil ser mulher não, viu?